Bem-vindo ao debate. Hoje, o nosso tema é algo que está no coração de muitas operações digitais: o limite da confiança na automação. Usando como base a análise de plataformas como o N8N, a gente vai discutir uma tensão fundamental. Essa ferramenta deve ser o centro de tudo, a espinha dorsal da automação, ou uma peça especializada numa arquitetura maior? Exato. A questão que a gente precisa responder, e que o material que analisamos deixa bem clara, é até onde podemos confiar numa ferramenta de automação para os fluxos de negócio que simplesmente não podem parar. Onde que a gente traça essa linha? Ela deve ser um motor que executa o trabalho pesado ou um maestro inteligente que apenas orquestra as outras peças? É uma decisão de arquitetura com consequências, assim, enormes. Perfeito. Minha posição aqui vai ser a de que, quando tratada com a seriedade que uma infraestrutura crítica exige, com monitoramento, com limites bem definidos e uma arquitetura pensada, uma plataforma como o N8N pode sim ser o núcleo confiável da automação de uma empresa. O problema para mim não está na ferramenta, mas em como a gente olha para ela. Já o meu argumento vai na direção oposta. Eu vou defender que tratar o N8N como uma solução pau para toda obra é um erro fundamental. Ignorar as limitações inerentes dele para processamento de alto volume e tarefas de baixa latência não é só uma má prática técnica, é colocar o negócio em um risco desnecessário e muitas vezes silencioso, até o dia em que tudo para. Olha, o meu ponto de partida é que o problema central é de percepção. O material que a gente analisou é muito feliz ao dizer que muitos times tratam essas plataformas como uma ferramenta de no-code divertida, e aí é que mora o perigo. No momento em que você coloca um processo crítico ali dentro, ela deixa de ser um brinquedo e vira parte da sua infraestrutura de missão crítica, com todas as responsabilidades que isso acarreta. As falhas que a gente vê no dia a dia, sabe? Filas que crescem sem parar, execuções que travam, para mim, são sintomas claros de mau dimensionamento e falta de planejamento, não de uma deficiência da ferramenta. O N8 é absurdamente poderoso para orquestrar integrações com CRM, RP, faturamento, tudo que exige visibilidade, versionamento e uma trilha de auditoria clara. A solução é engenharia. É configurar limites como o NHN Concurrency Production Limit, usar o modo fila com workers dedicados e, principalmente, projetar uma arquitetura que saiba falhar de forma segura. Eu já vejo isso de uma forma completamente diferente. Para mim, o erro mais comum e que o material aponta cirurgicamente é tentar forçar o NHN a ser três coisas que ele não foi desenhado para ser ao mesmo tempo: um message broker, um orquestrador de processos de longa duração e um data pipeline de alto volume. Essa tentativa de transformá-lo num canivete suíço é a receita do desastre. A ideia de paralelismo ilimitado que às vezes se vende é uma miragem. Na prática, os limites são bem concretos. Você pode ter 200 eventos chegando, mas a realidade, como o material sugere, é que talvez só 20 estejam sendo processados de fato e os outros 180 estão lá, enfileirados, esperando. Centralizar tudo ali é uma armadilha. Processos de ETL com gigabytes de dados, verificações de antifraude em tempo real que precisam de latência mínima, ou até cálculos pesados dentro de code nodes, são exemplos clássicos de trabalho que deveria estar fora do NHN. A discussão correta não é como eu faço o N8 aguentar mais, mas sim o que eu preciso tirar daqui de dentro para proteger a estabilidade do que realmente importa. Ok, entendi seu ponto sobre ser uma falha de arquitetura, mas para mim a causa raiz ainda é outra. Você fala em desalinhamento fundamental, mas os gargalos que o material descreve são, na minha visão, totalmente previsíveis e, por isso mesmo, gerenciáveis. Eles nascem de práticas de implementação ruins, não de um defeito de fábrica da ferramenta. Se não fosse assim, por que as soluções que o próprio material propõe são todas técnicas, de configuração e boas práticas, né? O texto é claro: salvar todas as execuções com o payload completo no banco de dados, transformando o Postgres num gargalo. Processar um arquivo gigante num fluxo único. Criar um code node com centenas de linhas, que é, na prática, um microserviço mal disfarçado. Isso tudo não prova que o problema é como a ferramenta é usada?
As soluções estão lá: reduzir o log de execuções, usar o no-splitting batches, mover lógicas complexas para serviços externos e usar o N8N para o que ele faz de melhor: orquestrar a chamada desses serviços. Olha, com todo respeito, para mim essa ideia não se sustenta na prática. Chamar isso de práticas de implementação inadequadas é, na minha opinião, suavizar um problema muito mais profundo. São sintomas, não a doença. Vamos pegar o seu exemplo. O fato de a funcionalidade padrão, que é salvar as execuções para ter uma trilha de auditoria, já ser um risco de performance em cenários de alto volume, isso me diz muito sobre o DNA da ferramenta. Ela não foi concebida no seu núcleo para esse tipo de carga. Eu já vi isso acontecer. Uma equipe brilhante, mas que se apaixonou demais pela ferramenta. Eles colocaram um processo de importação de um CSV de 2 GB para rodar dentro de um workflow. O N8N não só travou, como derrubou outros 15 fluxos críticos que dependiam do mesmo worker. É desse tipo de risco sistêmico que eu estou falando. A necessidade constante de mover lógicas pesadas para fora não é uma boa prática. É a maior prova de que o N8N não é o lugar para execução do trabalho pesado. Tratar isso como um ajuste leva as equipes a um caminho perigoso de achar que podem contornar os limites da ferramenta para sempre. Mas a escala não é sobre contornar limites, é sobre construir uma arquitetura deliberada. E o N te dá os blocos para isso. Não se trata de só aumentar a máquina. O material detalha o uso de Kill Mode com múltiplos workers, a capacidade de ajustar a concorrência por worker com o parâmetro concurrency, a recomendação de manter uma concorrência de pelo menos 5 por worker em alta carga é uma diretriz clara de como escalar de forma sustentável, evitando que centenas de conexões de workers pouco eficientes sufoquem o banco de dados. E tem mais. A capacidade de limitar execuções simultâneas por workflow com o Max Concurrent Runs é um mecanismo super sofisticado. Esse ponto é importante. Ele permite proteger sistemas legados ou APIs com rate limits agressivos. Isso mostra que a ferramenta foi pensada para operar em ecossistemas complexos. Isso é arquitetura, não é um remendo ou um jeitinho. É usar a ferramenta de forma inteligente. Esse seu argumento é bom, eu admito. A funcionalidade de Max Concurrent Runs é realmente útil para proteger sistemas externos. Mas isso não resolve o problema do gargalo interno, resolve? Essa escala que você descreve tem um teto prático muito mais baixo do que parece e pode criar uma falsa sensação de segurança. Os sinais de alerta que o texto descreve são a prova disso. Quando a fila de execuções está sempre no talo, batendo no limite da concorrência, é porque o N2N virou o gargalo. Quando o tempo de execução P99, ou seja, o tempo que os 99% mais lentos dos seus fluxos levam para rodar, começa a crescer sem um motivo claro, é outro sinal. Ou quando você precisa ficar adicionando mais CPU e memória e não vê um ganho proporcional na vazão, a arquitetura está no limite. O Kill Mode e os workers são mitigações. Eles gerenciam a carga, mas não mudam a natureza do motor de execução e a dependência do banco de dados. É como adicionar mais caixas num supermercado, mas o sistema de estoque continua sendo o mesmo. Uma hora ele não vai dar conta. Agora eu te pergunto, você fala de governança e engenharia, mas como você implementa isso na prática sem transformar uma ferramenta que nasceu para dar agilidade em um monólito burocrático, com um comitê para aprovar cada novo workflow? Essa é uma excelente pergunta, porque toca no ponto central da governança. A ideia não é criar burocracia, é criar responsabilidade. Do mesmo jeito que um desenvolvedor não faz um Git push para produção sem um code review ou um pipeline de CI/CD, um workflow crítico no N8N não deveria ir para o ar sem um processo semelhante. Isso significa ter padrões de desenvolvimento, peer review dos fluxos mais complexos e, principalmente, monitoramento ativo. A governança aqui é para garantir que a equipe não caia nas armadilhas que a gente já conhece. É sobre olhar para um fluxo e perguntar: isso aqui processa um volume grande de dados? Sim. Então o padrão é usar splitting batches e processar em lotes. Esse code node tem mais de 50 linhas? Sim. Então ele provavelmente deveria ser um serviço externo. Não é burocracia, é engenharia de software aplicada a uma plataforma de automação.
Se o fluxo é crítico, ele merece o mesmo rigor que o código da aplicação principal. Mas aí eu discordo porque essa sua lógica parte do princípio que o N8N precisa fazer tudo desde que seja do jeito certo. E o meu argumento é justamente o contrário. O papel ideal dele num fluxo crítico é ser o cérebro, não o músculo. O próprio material que estamos discutindo sugere um modelo que eu considero muito mais seguro. O N8N atua como ponto de entrada, faz uma validação básica, talvez um enriquecimento simples de dados e então delega o trabalho pesado. Ele chama um serviço dedicado, um microserviço, um job assíncrono, num Lambda ou Cloud Run para o processamento intensivo. Quando o trabalho termina, esse serviço devolve o resultado e o N8N continua o fluxo, registrando o sucesso ou tratando o erro. Nesse modelo, o N8N brilha. Ele centraliza a lógica de negócio, a visibilidade e o controle, que são seus pontos fortes, sem ser afogado pela execução. A confiança é depositada na sua capacidade de orquestrar, que é altíssima. E isolado. Mas, ao fazer isso, ao mover a execução para dezenas de microserviços, você não corre um risco enorme de pulverizar a lógica de negócio? Como você garante a visibilidade e a auditoria de ponta a ponta que o NN te dá de graça? Se um processo que passa por 5 serviços diferentes falha, onde você vai procurar o problema? Você acaba tendo que construir um sistema complexo de login e trace distribuído por fora só para ter a mesma visibilidade que já estava na tela do NN. Você não está trocando um problema por outro, talvez até mais complexo de gerenciar? Eu vejo por que você pensa assim, mas essa sua definição de cérebro é, na verdade, um reconhecimento de que ele não pode ser o corpo inteiro. E aí está o perigo. A facilidade com que um desenvolvedor, atraído pela simplicidade da interface, cruza essa fronteira sem perceber. A regra prática citada no material é o centro de tudo. Se a falha ou lentidão do fluxo derruba a receita em tempo real ou compromete compliance, o NON deve orquestrar, não executar o coração do processo. Isso confirma com todas as letras que, para as operações mais críticas, a confiança na execução do NON é um risco que não se deve correr. E respondendo à sua pergunta sobre visibilidade, para sistemas de missão crítica ter uma infraestrutura de login e tracing distribuído não é um luxo, é uma obrigação. Achar que a tela de execuções do NON substitui isso é parte da armadilha. Portanto, posicionar o NON como a camada central de automação é enganoso. Ele é uma fantástica camada de orquestração, mas a confiança para o trabalho pesado deve ser depositada em serviços especializados. E essa distinção tem que ser uma linha desenhada na areia desde o primeiro dia do projeto. Senão a falha é só uma questão de tempo e escala. Olha, eu mantenho o meu ponto de que a confiança no N8 como peça central é diretamente proporcional à maturidade da equipe em tratá-lo como infraestrutura crítica. Não é sobre a ferramenta ser inerentemente fraca, é sobre a disciplina de quem a opera. Seus pontos fortes em orquestração, integração e visibilidade fazem dele uma base sólida e confiável, sim, desde que as cargas de trabalho sejam adequadas e a arquitetura seja planejada com rigor. A nossa discussão, no fim, serve como um alerta. É preciso entender profundamente as ferramentas que a gente usa, em vez de simplesmente descartá-las porque alguém as usou de forma errada. A confiança se constrói com conhecimento e boas práticas de engenharia. E para mim, a lição que fica é que a automação confiável, especialmente quando o dinheiro e a reputação da empresa estão em jogo, depende de reconhecer os limites de cada peça do quebra-cabeça. O NHN é valiosíssimo, mas ele se torna um passivo, um risco, quando é sobrecarregado com tarefas para as quais não foi projetado, como o processamento massivo de dados ou operações que exigem resposta em milissegundos. A verdadeira resiliência de um sistema não vem de forçar uma única ferramenta a fazer tudo, mas de uma arquitetura inteligente e híbrida, onde o NHN desempenha seu brilhante papel de maestro, enquanto o trabalho pesado é delegado para os músicos especialistas, que são os sistemas mais adequados para cada tarefa. Fica claro, então, que a decisão de arquitetura sobre o que manter dentro da plataforma e o que mover para serviços externos não é um detalhe técnico. É a decisão fundamental. É o que define se você está construindo algo que vai te dar agilidade hoje, mas vai quebrar amanhã. Exatamente. Ou se você está construindo um sistema que é, ao mesmo tempo,
ágil e escalável. Um sistema que garante que o negócio não pare de funcionar justo no dia em que ele mais precisa, quando a carga real finalmente chegar. A confiança não pode ser cega. Ela tem que ser baseada em uma arquitetura consciente.